Presidente. Bom dia. Sr. Secretário de Estado, o Ministério das Finanças e não só, eu diria que o Governo e este Ministério habituaram os portugueses nos últimos tempos à teoria dos lapsos. Não vou recordar, não vou perder muito tempo a recordar o lapso dos subsídios de Natal e subsídios de férias, mas vou-lhe recordar o lapso das portarias. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer era se o Governo já corrigiu a portaria como é que ela se chama? 103/2012. É porque o país, nenhum país de direito, pode continuar com uma portaria, tal como eu disse ao Sr. Ministro das Finanças na quinta-feira passada, em plenário, que diz que a data limite para a submissão do Programa de Estabilidade e Crescimento à União Europeia é o dia 30 de abril de 2012, e depois nós percebemos que não há, aparentemente, programa nenhum de estabilidade e crescimento, porque afinal o Governo se dispensou e tinha legitimidade para se dispensar, não é essa a questão, mas uma vez que o país ficou a saber desta portaria pelo Governo, logo o Governo não se dispensou da apresentação deste programa. E, portanto, das duas uma. Ou o Governo reconhece, e particularmente o Ministério das Finanças, que zerou e publicou, e fez publicar no Diário da República, primeira série, número 76, 17 de abril de 2012, uma portaria errada, e tem que a corrigir. Tem que a corrigir. Se for um governo de bem, se for um governo que respeita o Estado de Direito, tem que corrigir esta portaria. E estamos acertados. Estamos acertados. Basta o documento de estratégia orçamental. Basta esse. Basta. Ou se não o corrige, está a infringir a legislação nacional. E está a faltar com documentos ao Parlamento português, com obrigações que tem perante o órgão de acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo. E, portanto, eu queria começar esta reunião por lhe perguntar quando é que vai corrigir este lapso, se trata de um lapso. Segunda questão. Cenário macroeconómico. Senhor Secretário de Estado. Ora bem. O Sr. Secretário de Estado disse aqui que havia uma pequena alteração do cenário macroeconómico. E eu estou de acordo se todos dissermos que o cenário macroeconómico evolui e estamos numa situação, uma conjuntura em que o cenário macroeconómico é passível de ser revisto de uma forma, enfim, mais a miúdo do que é normal. Agora, isto é uma coisa. E outra coisa completamente diversa desta é nós termos tido, na semana passada, ou 2 semanas, a aprovar uma lei com um cenário que tinha 30 dias e agora tomarmos conhecimento de um outro documento em que o cenário é diferente. E não é pequena a diferença, Sr. Secretário de Estado. Não é. Organizem-se. Organizem-se. Porque os senhores não estão bem organizados. Quando dizem que é pequena uma melhoria, isto é, em vez de uma recessão de 3,3% ser uma recessão de 3%, é uma melhoria de 10%. Não é, Sr. Secretário de Estado? Quando aumentam as exportações para mais 50%, alguma coisa deve ter acontecido. Em menos de 30 dias. E por aí fora. Quando agravam o consumo privado em 10%, nestes últimos dias, depois de termos aprovado aqui uma lei, que os senhores é que aprovaram, isto é para vocês é que deviam ficar indignados.
Aprovaram há 15 dias uma lei que diz uma coisa e agora o Governo manda-vos um documento que diz outra. Não estão indignados, senhores deputados? Não estão. Deviam estar indignados. Deviam estar indignados. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, não é pequena alteração e tem que explicar. Não é porque é diferente do DEL não sei quantos. Não é porque é diferente da revisão do memo de janeiro. Esqueçamos isso. Eu só pergunto, é por que razão é que é diferente de uma lei que os senhores fizeram aprovar há 15 dias aqui. E não é pequena a diferença, pelas indicações que eu disse. Sr. Secretário de Estado, Receita Fiscal, eu estou farto de falar desde a execução, o relatório da execução orçamental do ano 2011, e desde o debate orçamental do Orçamento de Estado para 2012, que eu estou cansado de lhe falar, Sr. Secretário de Estado, a si e ao Governo, do problema da exaustão fiscal. E os senhores são como avestruz. Metem a cabeça na areia e não querem ver os indicadores claros de exaustão fiscal que temos no nosso país. E os senhores abrigam-se, enfim, no facto do ano passado, em janeiro, ter havido as receitas extraordinárias de IRS e IRC, ou de este ano ainda não estarem totalmente em vigor as novas medidas fiscais, para não querer ver aquilo que a realidade mostra. A execução orçamental deste ano está em risco, tal como nós prevíamos no Orçamento de Estado, por duas razões. Uma que decorre em linha direta do agravamento da situação económica e social e do desemprego, segurança social. Outra, daquilo que é a megalomania fiscal deste Governo, ao prever receitas fiscais para 2012, aumentando indiscriminadamente taxas sem capacidade de execução. Sr. Secretário de Estado, para ficar tranquilo, só lhe vou dar uma nota da evolução da receita fiscal obtida no primeiro trimestre dos últimos 6 anos. Não é 2011, é dos últimos 6 anos. O Sr. Secretário de Estado sabe muito bem isto. E eu vou dizer que no primeiro trimestre de 2012, o senhor, em termos de receitas fiscais globais, executou menos 1.000 milhões do que no primeiro trimestre de 2007 e do que todos os outros anos. E que só no IVA o senhor tem em 2012, no primeiro trimestre, a mesma receita que no primeiro trimestre de 2007, sendo que é melhor a quase todas, exceto 2009, as receitas fiscais do primeiro trimestre. Ora, nós sabemos que no primeiro trimestre de 2012 as taxas são todas superiores às que eram em 2007. Todas. Em todos os impostos. E o senhor executa e recebe menos, centenas de milhões de euros, 1.000 milhões de euros, do que no primeiro trimestre de 2007. Quer outra comparação, Sr. Secretário de Estado? Eu sei. Não, mas eu não faço outra comparação, porque o Sr. Secretário de Estado sabe muito melhor que nós isto. E, portanto, se vem dizer aqui outra coisa, está-nos a omitir dados e ao país. E eu admito que não seja deliberado, Sr. Secretário de Estado. Mas o senhor não pode fugir desta realidade. E, portanto, os senhores estão confrontados com um grave problema de exaustão fiscal, que em alguns impostos significam fuga acrescida, evasão acrescida. Por exemplo, no imposto de tabaco. Há em Portugal menos de 20% de fumadores do que havia o ano passado. Meus senhores. Pois a receita fiscal é inferior a 20%. Mas os senhores sabem muito bem que não é verdade. Oxalá fosse. Agora, a verdade é que os senhores sabem que há um acréscimo de contrabando. Como sabem que há fuga ao IVA, evasão fiscal. Portanto, que medidas é que os senhores estão a fazer para isto, para evitar
a inexecução fiscal nesta área da receita fiscal.